Fala galera, beleza? Professor Luiz Matemático voltando com mais uma videoaula, a continuação da playlist do sexto ano, adição de números naturais e suas propriedades. Então, só para lembrar, a gente vai falar sobre números naturais. Então, algumas adições com números negativos, né, fazer a operação contrária, a gente não vai trabalhar aqui, porque estamos falando de números naturais. Então, existem algumas operações nos números naturais que a gente não vai trabalhar, por exemplo, com os números negativos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre... Todos nós sabemos que a adição é uma operação, né, utilizada para juntar ou acrescentar mais coisas. Eu costumo dizer que a adição ela é a mãe de todas as outras operações. Cada operação existente que vem depois da adição, quer ou não quer, ela tem um pezinho na adição. A adição teve uma influência um pouco sobre ela. E existem também algumas propriedades de adição nos quais a gente vai poder ter a oportunidade de estudar também nessa videoaula. Vamos falar um pouco sobre a nomenclatura. A principal nomenclatura que temos na adição eu tenho aqui as duas parcelas, então a gente tem que os termos que estão antes do igual, aqui no caso 4 e 5, eles são as parcelas. Essas parcelas elas podem ser infinitas, eu posso ter infinitas parcelas. Então, são as parcelas e o resultado, né, a soma ou total. Então, eu tenho 4 e 5 como parcela igual a o resultado. A gente vai precisar saber esses nomes para falar um pouco de cada uma das operações. Então, vamos lá. Primeira propriedade. 4 mais 3. 4 mais 3 é o mesmo que 3 mais 4. Então, essa é a propriedade comutativa. Então, a propriedade comutativa, ela diz o seguinte, ó, que a ordem das parcelas, olha aí eu falando sobre o termo lá da nomenclatura, a ordem das parcelas não altera um resultado ou a soma. Então, independente da forma que você agrupar essas parcelas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não vai fazer diferença nenhuma. O mesmo não ocorre com outras operações, por exemplo, a subtração. Na subtração, essa propriedade ela não é válida, ela não é fechada para a propriedade de a comutativa. A gente tem como segunda propriedade a de elemento neutro. O próprio nome já diz, né? Neutro. Quem seria o neutro? Quem seria o nada? O nada seria o zero. Então, se eu colocar 0 mais 5, ou 5 mais 0, o resultado continua sendo 5. Então, o zero, na verdade, ele não acrescentou e nem retirou. Então, o zero a gente diz que é elemento neutro. Chamamos de elemento neutro toda vez que a gente inserir naquela operação um elemento que ele não vai modificar o seu resultado. Então, nesse caso, o zero não modifica o resultado. Então, por isso, o zero é o famoso elemento neutro da adição. Vamos lá. Propriedade 3, associativa. A associativa é importantíssima. Assim fica parecendo um pouco como comutativa, né? Só que quando a gente faz a associação dos sinais de associação, é por isso que o nome é associativa, porque ele faz uso dos sinais de associação. Lembra lá da matemática básica, a gente tem uma playlist falando sobre expressões numéricas. Então a gente tem quantas operações, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, e tem quanto aos sinais de associação, aquela coisa, primeiro parêntese, depois colchete, depois chaves. Lembram disso? Então, associativa vem de sinais de associação. Então, para que ela tenha uma operação de associativa, a gente tem que ter algum sinal de associação. E ela diz o seguinte, ó, que a gente pode associar a operação de diferente forma, as parcelas de diferentes formas, e o resultado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, eu juntei 7 mais 3, 10, com 5, 15. Do outro lado, eu fiz os 3 mais os 5. Então, eu fiz 7. Na verdade, ele só modifica a ordem que eu vou resolver. Repete o 7, aí faz 3 mais 5, 8, 8 mais 7, 15. Então, ó, podemos associar as parcelas de maneiras diferentes sem que o resultado da soma seja alterado. Beleza? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui bastante importante aqui sobre a adição. Porque o que acontece? Eu costumo ouvir dos alunos, quando chegam até a mim, e falam assim, ó, professor Luiz, eu vou fazer aqui uma adição. Eu vou colocar aqui 85 mais 39. Pronto. Aí eu costumo ouvir dos meus alunos o seguinte, 5 mais 4, mais 5 mais 9, dá
14. Aí coloco 4. E aí vai 1. Aí vai 1. Eu sempre pergunto, vai 1. Por que vai 1? Normalmente, os meus alunos não conseguem muito responder. Eles assim, vai um para lá. A gente tem que lembrar o seguinte, é importante que seja ensinado para os alunos da seguinte forma. A gente tem aqui, o nosso sistema, ele é decimal posicional. Não é isso? Então, ele é dividido de 10 em 10. Então, quando a gente faz 5 unidades mais 9 unidades, a gente tem 14 unidades. Só que como o sistema ele é agrupado decimal, então, ó, de 10 em 10. Então, essa primeira parte aqui, que é a parte das unidades, ela estoura quando passa de 9. Então, ele vai para 14 unidades. Então, ele vai ficar com 4 unidades. Rapidinho, só o que seria o 14 para que fique bem claro? Seria 10 mais 4. Não é isso? Então, como essa primeira casa aqui ela só comporta até 9, a gente não pode colocar o 14. Então, a gente coloca o 4 das 4 unidades. E aí, esse 10 aqui, ele vai para lá. Na verdade, não vai 1, né? Vai uma dezena, né? Que seriam 10 unidades. Então, não é apenas o 1 que vai para lá. É por isso que quando a gente ensina a subtração, que a gente diz toma emprestado, que você toma emprestado 1 da próxima casa, o que chega para cá na unidade como 10, às vezes o aluno, você aluno, não consegue compreender por que aquele 1 virou 10. É porque ele precisa saber que ele vai uma dezena. Então esse 10 aqui, ele vem para aqui como se fosse esse 1 aqui. Então vai ficar 1 mais 8, 9. 9 mais 3, 12. Aí eu vou ficar aqui com 2, que seria 2 dezenas, né? 2, né? Seria, no caso, 12 dezenas. Aí eu fico aqui com 2. E esse 1 que vai para lá, que seriam 10 dezenas, que seria uma centena, ele vem e aparece aqui. Então, esse 12 seria 10 mais 2. Então, seria 2 dezenas e mais 10 dezenas. Só que a 10ª dezena não comporta aqui. Então, ele vai para lá como uma centena. 10 dezenas é uma centena. Então, o número é 124. O aluno, às vezes, não sente muito, porque a adição é muito simples. Mas se a gente ensinar dessa forma, que é o meu objetivo, já que a nossa próxima videoaula vai falar sobre a subtração, o aluno termina facilitando nossa vida lá na frente. Se facilita a minha vida, facilita a sua vida, que é professor, e facilita a sua vida também, aluno que está assistindo aqui com o professor Luiz, matemático, tentando aprender um pouco mais. Beleza? Então aguardem a nossa próxima videoaula. Já deu spoiler aí, né? Que é sobre subtração de números naturais. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, principalmente se inscreva no nosso canal para que você fique atento e fique sabendo de todas as novidades. Valeu? Forte abraço, bye bye, adeus!